Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade, mais um vídeo da nossa série Atualidade do Pensamento Espírita, na qual atualmente estudamos o Livro dos Espíritos. Hoje o assunto é das questões 88 a 92, que falam da forma e de como os espíritos se manifestam, com qual velocidade, de que forma eles se locomovem e etc. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você, para dar uma força para o canal, uma força importantíssima para o canal, se você gostar do trabalho, é claro, de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e de tocar o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos. Isso fará o canal crescer bastante. Esse canal, que tem por finalidade, por objetivo, somente divulgar a doutrina espírita de forma totalmente gratuita. Visto isso, vamos lá ao nosso assunto. Na questão 88 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. E desde já, quando os espíritos amigos dão informações a respeito dos próprios espíritos em O Livro dos Espíritos, é bom a gente sempre ter em questão que depende do nível evolutivo o qual um espírito estagia. Todas as respostas são subordinadas a isso, em relação a esse assunto. Essa é uma coisa que precisamos deixar, desde já, muito bem transparente e clara. Os espíritos respondem que justamente depende do nível evolutivo de um determinado espírito. Quanto mais evoluído intelectual e moralmente for, mais ele vai ter liberdade ao se locomover e mais diáfana, mais diferente, mais sutil vai ser a sua forma, sem estar limitada pela forma que nós temos no atual momento evolutivo no qual nós vivemos. Então isso é muito importante para a gente saber. Por quê? Porque o espírito, gente, durante muitos séculos e talvez até milênios, ele foi tratado como uma coisa sobrenatural. E Allan Kardec trouxe essa novidade através dos espíritos amigos, que dizem que os espíritos somos nós encarnados. Os espíritos estão no mundo espiritual quando estão desencarnados. Então somos nós parte dessa população espiritual. Então o espiritismo acaba com essa ideia do sobrenatural. E o espírito, é muito bom também sempre lembrar, ele sempre se manifesta através do perispírito. Um espírito, por maior nível evolutivo que possua, ele nunca vai deixar de ter esse corpo espiritual que vai cada vez mais evoluindo também de acordo com a própria evolução do espírito, ao ponto de, como os espíritos falam em algumas questões que nós vamos estudar futuramente, ao ponto de parecer que ele nem tem mais esse corpo espiritual, mas o fato é que permanece, o fato é que continua tendo substância completamente diversa da que nós temos agora em nosso momento evolutivo. Visto isso, na questão 88A, eu vou ler e depois nós vamos tirar algumas conclusões a respeito dela, algumas possibilidades a respeito dessa questão, ok? Vamos lá. Representam-se comumente os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Ora, nessa nota de Allan Kardec, a questão 88A, não estaria aí, não explícita, mas implícita, a ideia do corpo mental, apresentado por André Luiz em alguma de suas obras, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e também por outros autores espirituais, através de outros médios? Apesar de O Livro dos Espíritos não ter falado diretamente nesse corpo mental, não seria aí
um vestígio dessa ideia, dessa sede da inteligência, dessa sede substancial, ainda que composta por uma matéria diáfana, da própria inteligência do espírito, não seria? Fica aí a questão apenas para que nós possamos reler a questão e dar outras interpretações e, por favor, ponham as de vocês nos comentários. Eu quero ouvi-las também, se realmente faz sentido ou não para vocês essa ideia primitiva aí, essa proto-ideia do corpo mental em O Livro dos Espíritos. E sobre a locomoção, continuando o nosso estudo em relação às questões referidas no início. Como os espíritos se locomovem? A que velocidade eles se locomovem? Novamente, vamos reafirmar que depende do nível evolutivo do espírito. Essa pode ser uma viagem mais ou menos longa, que pode ser inconsciente ou consciente. Dizem os espíritos em O Livro dos Espíritos. Dizem eles até que o espírito, é claro que aí falamos de espíritos de alta hierarquia, como os espíritos puros, por exemplo, eles se deslocam na velocidade do pensamento, o que suscita mais perguntas do que respostas para a gente. Tipo, quando eles dizem que os espíritos se deslocam através do pensamento, ao pensar o espírito já estaria lá, ou ele apenas está irradiando o pensamento dele para essa região do universo ainda que longínqua? Não sabemos. A resposta fica para o futuro, quando crescermos intelecto e moralmente na nossa escala evolutiva. E nós temos outras perguntas ainda muito interessantes para fazer a respeito desse deslocamento do espírito, né? Que, aliás, já eram previstas no Evangelho, nos Evangelhos, né? Ainda que de forma pálida, através do pensamento sublime e singular de Jesus, quando dizia: onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Ou seja, onde estiver a nossa vontade, nós estaremos presentes, ainda que não estejamos pessoalmente lá, né? A meu ver, era o que Jesus tentava falar para a gente. Mas então, o que acontece em relação a isso? Há já um conceito, a partir das teorias elaboradas por Albert Einstein, que nós chamamos de buracos de minhoca. Segundo a ciência, a física e a astrofísica atuais, esses buracos são possíveis, mas são improváveis diante do conhecimento que a gente tem até então. Pois bem, o que seriam esses buracos de minhoca? Seria uma espécie de dobradura, como está aqui. Vou mostrar para vocês como funciona isso no espaço-tempo, onde você, para viajar de um lugar para outro, você não teria que percorrer toda a extensão até chegar lá. Você poderia ter um atalho, como mostra bem a figura aí agora, onde você pudesse viajar pelo espaço-tempo. Isso, como eu disse, dependeria de vários fatores que ainda não podem ser provados, apenas uma teoria. Inclusive, esses buracos dependeriam até da existência de uma matéria específica, chamada de matéria exótica, né? Bastante ainda improvável, apenas em termos teóricos que nós podemos idealizá-la. Mas tudo bem, vamos passar para o próximo assunto agora em relação às questões que nós referimos nesse vídeo. Já falamos que o espírito interage incessantemente com a matéria através do corpo espiritual. E o Livro dos Espíritos fala sobre a ubiquidade dos espíritos, sobre o dom que um espírito possui de estar em vários locais ao mesmo tempo. Mas será que isso seria verdade? Pode um espírito fragmentar o próprio corpo, a própria consciência e estar em vários locais ao mesmo tempo? Ou ele poderia ter o poder, através da sua vontade disciplinada e adestrada, de emitir o pensamento dele para vários locais ao mesmo tempo? Ficamos com a segunda hipótese. Vamos citar um exemplo que vocês vão entender melhor essa questão da ubiquidade do livro em O Livro dos Espíritos.
Quando, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, o espírito Bezerra de Menezes, se manifesta num centro espírita e, porventura, pode ter vários outros Bezerras de Menezes se manifestando em locais diferentes, mas na mesma hora que esse espírito se manifestou em determinado centro, seria Dr. Bezerra fragmentado, que está ao mesmo tempo se comunicando em vários centros espíritas, ou seria personalidades, outros espíritos que, de acordo com a permissão do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, se comunicam em nome dele. Seriam as falanges, como as falanges da Umbanda, por exemplo, onde um determinado preto velho, um determinado caboclo, por exemplo, se manifestam ao mesmo tempo em locais diferentes. Seriam as chamadas falanges, né? Isso explica muito bem o dom da ubiquidade. Mas, voltando ao Livro dos Espíritos, nós também podemos entender que o espírito, dependendo do seu nível evolutivo, ele pode ter essa capacidade de se manifestar através da sua vontade para vários locais ao mesmo tempo. Não sabemos como isso acontece, né, diante do nível evolutivo em que nós vivemos, mas diz a lógica que há possibilidade do espírito fazer isso sim, dependendo da capacidade mental que ele possua. Então não é que o espírito esteja em vários locais ao mesmo tempo, é que ele consegue manifestar o pensamento dele em vários locais ao mesmo tempo. Para que vocês entendam, um outro exemplo era Eurípides Barçanufo, né? Um exemplo de bicorporeidade, onde ele estava dando aulas no colégio Allan Kardec, ele ficava como num estado meio que de sonolência, de torpor, e ele foi visto na mesma hora em locais diferentes, ou seja, era um caso de bicorporeidade, onde o corpo de Eurípides Barçanufo estava no colégio, mas o espírito estava desdobrado e semi-materializado ou materializado em outro local diferente, o que, de acordo com o conhecimento espírita, ainda que seja raro, mas é possível. Esse é um caso. É o que acontece também com o fenômeno da dupla vista, onde uma pessoa que tem a capacidade da projeção astral ou do desdobramento, ele consegue sair do corpo físico e ter visão de um local bem distante e diferente de onde ele está. Isso falando de forma introdutória. Um exemplo muito interessante também desse poder do espírito manifestar o seu pensamento em locais diferentes é a própria tecnologia atual que nós temos, por exemplo, no WhatsApp, onde você manda a mesma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. É o mesmo princípio, só que manifesta através de formas diferentes. Então é uma pálida imagem daquilo que nós vamos ter capacidade de fazer com a nossa mente no futuro. Então fica aí a última curiosidade. Vou fazer uma pergunta a respeito da interação do espírito com a matéria. Um espírito desencarnado que pertence a uma outra dimensão, ele pode atravessar paredes e portas da nossa dimensão? Sim. Ele pode atravessar paredes e portas da dimensão dele? Não, porque elas estão na mesma vibração do corpo espiritual dele. Seria também, um espírito pode atravessar por dentro de um espírito desencarnado, melhor dizendo, pode atravessar por dentro de um espírito encarnado? Fica aí a pergunta. Teoricamente, sim. Mas e o perispírito do espírito encarnado? Está na mesma vibração dele? É tão sutil quanto o perispírito dele? Ou seria em níveis diferentes, então ele bloquearia a passagem desse espírito desencarnado por entre o corpo espiritual dele? Ficam as questões aí no ar para debatermos. Põe a sua ideia também no vídeo, porque é muito importante para a gente, nesses assuntos polêmicos e controvertidos, que nós temos mais perguntas ainda do que respostas propriamente ditas. Meu nome é Marcelo Furtado,
Esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Eu mais uma vez vou pedir a vocês que chegaram ao final do vídeo, se não curtiram ainda, curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos. Foi muito bom estar com você e até os próximos vídeos.